Olá, aqui é o professor Nelson França, e se você está assistindo esse vídeo é porque você deseja ser aprovado em um grande cargo público. Saiba que você é 100% capaz de ser aprovado no concurso público que você desejar, em um tempo menor que um ano, desde que você saiba fazer da maneira correta. E nessa série de vídeos eu vou te mostrar exatamente qual a maneira que serviu para mim como ex-concurseiro, como professor de concurso público, e serviu para mais de 5.000 alunos que eu coloquei pessoalmente no rumo da aprovação. Então, se você acha que ainda não foi aprovado num concurso público porque não tem a formação certa, ou porque está velho demais para voltar a estudar, ou porque ficou parado por tempo demais para voltar a estudar, ou por qualquer um desses motivos que a gente inventa, saiba que em 99% dos casos isso é besteira. Independentemente de você ser ou não formado em direito, independentemente de você fazer ou não cursinhos preparatórios para concurso público, eu vou te mostrar nessa série de vídeos uma técnica matadora que vai fazer você sair do tipo de pessoa que não é aprovado, nem mesmo classificado, ao tipo de pessoa que é aprovada e, muito provavelmente, aprovada nas primeiras colocações. Sem baboseira, sem fórmula mágica, sem joguinho, sem musiquinha, sem bisuzinho, que é tudo muito engraçado, muito engraçadinho, porém não tem efetividade. E eu sei que isso parece ser bom demais para ser verdade, mas o que eu vou te mostrar é uma técnica testada no campo de batalha, testada em mim como ex-concurseiro e em mais de 5.000 alunos como professor de concurso público que sou há mais de 12 anos. E de fato, se você implantar tudo o que eu disser aqui nessa série de vídeos, você vai acabar se tornando igual a um dos meus alunos, que ficaram espantados com a evolução em tão pouco tempo. Para você ter uma ideia só do que eu estou falando, dá uma olhadinha no depoimento desses dois alunos aí. Ele passa muita segurança, a gente consegue compreender o assunto muito fácil. Um excelente profissional, te agradecemos por tudo e acreditamos muito no seu sucesso. Valeu, Nelson, muito obrigado. E foi uma experiência muito boa, consegui amar o direito constitucional com ele. Eu sou Nelson França e entrei para o mundo dos concursos públicos em 2002, quando terminei minha faculdade, liso, desempregado e devendo ao FIES. Ainda na faculdade, eu comecei a fazer provas de concurso público, mas eu fazia sem estudar, de forma amadora, romântica. Achava que se rezasse muito, por ser uma boa pessoa, Deus ia me fazer ser aprovado. Não sabia eu que milhares ou milhões de outras boas pessoas fazem a mesma coisa, ou rezam mais do que eu, mas principalmente estudavam mais do que eu. E o resultado, é claro, é que eu não passava. Não só não era aprovado, como não ficava nem mesmo na lista dos classificados. Era uma época difícil do ponto de vista financeiro. E ser aprovado em um concurso público significava terminar a faculdade de Direito sem depender do FIES. Olhando para trás, eu já sabia que precisava de uma solução financeira. E eu já sabia que passar num concurso público resolveria parte significativa dos meus problemas. Eu só não sabia por onde começar. Então eu comecei a estudar para concurso já depois da faculdade, mas eu estudava sem técnica. Eu estudava aquilo que achava que deveria estudar, sem horário fixo, sem nenhuma organização. O que eu fazia, basicamente, era abrir o edital da bola da vez, do concurso da moda, aquele que tivesse com o edital da praça, e começava a estudar. De forma superficial, porque não dava tempo, começava a estudar esperando ser aprovado. Para mim, não importava o cargo ou o concurso. Para mim, qualquer concurso valia. O importante para mim era passar. Só que, por mais que eu estudasse, eu não conseguia lembrar de todo o assunto na hora da prova. E o pior, era impressionante, eu caía em todas as cascas de banana da banca examinadora. Então eu voltava para casa, frustrado, enfiava a cara nos livros e começava tudo de novo. Então eu resolvi dar um basta nisso. Eu comecei a estudar técnicas de estudo, de memorização, de funcionamento do cérebro. E naquela época, 2002, eu comecei a plantar a semente do que hoje seria os 3 passos da aprovação, ou a tríade da aprovação.
E o mais interessante, eu comecei a aplicar nos meus alunos. Lapidar e aplicar. E o resultado disso é que nesses mais de 12 anos de concurso público como professor, mais de 5.000 alunos já caminharam na direção da aprovação, simplesmente por terem aplicado as técnicas. Passei então a dar aulas por todo o Brasil. E aqueles que aplicavam as técnicas sentiam rapidamente o progresso. Eu comecei a dar aula em vários estados, inclusive na rede de ensino LFG, a maior rede de ensinos televisionados do país. E como independentemente de ser um curso presencial ou um curso televisionado, os alunos sentiam a evolução, essa era a prova que faltava para mim, demonstrando que os passos, a tríade da aprovação, funcionavam. Só que agora você deve estar perguntando, tá, Nelson, tá, entendi, mas quais são esses passos milagrosos? Não, não tem milagre, é técnica, é técnica. Mas antes de falar da técnica, eu vou falar de outra coisa, tão importante ou até mais importante do que saber o que fazer. É saber o que não fazer, o que não funciona e até mesmo atrapalha nos teus estudos rumo à aprovação. Vamos lá? O que eu vou te mostrar agora é como você não aprende a matéria para passar em concurso público. E por que eu vou fazer isso? Bom, é simples. Porque tem muita coisa que limita o nosso aprendizado. São tantas coisas que mais prejudicam do que ajudam na aprovação. E quando isso acontece, você começa a ficar desmotivado, começa a achar que a culpa é sua, começa a achar que concurso público não é para você. Por isso é muito importante você saber o que não deve fazer, para você não ficar batendo a cabeça na parede, para você não ficar aplicando técnicas que não funcionam. Então vamos lá. Primeiro ponto. O que você não deve fazer para passar em concurso público? Você não deve apenas estudar por livros e apostilas. Se você já estuda para concurso público e já fez pelo menos uma prova, você sabe do que eu vou falar agora. Chega um momento que você abre o seu caderno de provas, vai fazer a questão, lembra do assunto, mas não lembra da resposta. Já aconteceu isso contigo? Você sabe que estudou, mas não sabe exatamente qual é aquele prazo. Qual daquelas letras é a resposta certa, apesar de ter visto no seu livro ou sua apostila. Não é verdade? Não acontece isso? É isso que acontece com quem estuda só por livros e apostilas. Você entende o assunto, mas não apreende a matéria. Estudar é importante, isso é inegável. Mas se você só estudar, você vai perder a oportunidade de entender o que cai e principalmente como a sua banca examinadora cobra o assunto. Então, se você está estudando há mais de 10 meses e não foi aprovado em nenhum concurso público ainda, eu recomendo que você pare. Pare de estudar e comece a aplicar as técnicas da aprovação que eu vou mostrar para você ainda nesse vídeo. Um segundo ponto daquilo que você não deve fazer. Bom, você não vai passar num concurso público se você só assistir todas as aulas do cursinho preparatório da sua cidade. Assistir às aulas de bons professores ajuda, isso é inquestionável. O professor vai mostrar o que cai, como cai. Porém, quando o cursinho contrata o professor, ele contrata para um número determinado de aulas. E não raramente, não dá para ver todo o assunto nas aulas. E se der para ver todos os assuntos, não dará para ver na profundidade necessária. Por isso, apenas assistir às aulas de cursinhos preparatórios não vai garantir a tua aprovação. Ele só vai te mostrar um rumo, mas não vai fazer você ser aprovado. O terceiro ponto. Você não passará em concurso público se você ficar só fazendo questões de forma solta, aleatória. Não adianta nada ficar decorando prazos, termos técnicos, jargões que aparecem em questões. Eu tenho certeza de que alguém aqui, depois deixa um comentário só para confirmar, já pensou, já fez ou está fazendo algo do tipo, abrindo o caderninho de questões ou livro de questões e lendo as questões na esperança de decorá-las. Isso não funciona. Todo estudo que gira em torno de decorar questões soltas não funciona. E sabe por que não funciona? Eu vou te dizer por que não funciona. Porque para cada questão que você decora, você esquece 3. Claro! Você esquece porque não aprendeu a questão dentro de um contexto que faz um sentido lógico para você.
Então, estudar para concurso público, lendo diretamente as questões de forma solta, não leva você a lugar algum. Por isso eu recomendo fortemente, se você está fazendo isso ou já pensou em fazer isso, pare imediatamente. E vamos agora para a última dica. A última dica é daquilo que você não deve fazer para passar num bom concurso público. Essa é bem polêmica. Você não deve fazer para passar no concurso público é estudar todo o edital. E aí alguns estão surpresos, perguntando, mas como assim? Eu não devo estudar todo o edital? Não. Você já deve ter notado, na parte do conteúdo programático dos editais, que, bom, é assunto pra caramba, né? Várias matérias, cada matéria com vários assuntos. Se a banca examinadora, se o elaborador da prova tivesse que colocar uma questão para cada assunto, a tua prova teria umas 1000 questões. E não dá para fazer uma prova com 1000 questões. As provas terão 80 a 100, 120, 150 questões, no máximo. Então o que é que a banca tem que fazer? O que é que o examinador tem que fazer? Ele tem que cortar assuntos, é óbvio. Alguns assuntos sempre caem, outros de vez em quando caem, e outros simplesmente nunca caem. O que você tem que saber é o que normalmente é cobrado na sua prova, no seu cargo, no cargo que você deseja. Você pode até correr, se esforçar e estudar todo o edital, de forma superficial. Mas seria muito mais produtivo se você se dedicasse a estudar aquilo que realmente cai de forma mais aprofundada. Concorda comigo? E você pode até ter ouvido falar de fulaninho que teve muita sorte. Ele nem estudou muitos meses e caiu exatamente aquilo que ele havia estudado. Bom, você não precisa de sorte, desde que você saiba o que estudar. Mas aí a pergunta é, mas e como é que você pode fazer isso? Como é que você vai saber o que cai e principalmente como cai? Bom, é sobre isso que vamos falar nessa série de vídeos. São 3 vídeos que eu fiz questão de fazer para vocês não terem que passar por aquilo que eu passei. De buscar desesperadamente uma solução financeira, sem técnica de estudos, sem saber o que estudar. A ideia é evitar sofrimento. E agora que você sabe o que não deve fazer, vamos nos concentrar em uma técnica muito simples, mensurável, palpável, para que você possa aplicá-la e sentir a sua evolução. Você vai, se aplicar tudo o que eu disser, notar que esse mês está melhor do que o mês passado e no mês que vem estará melhor do que esse mês. É algo mensurável, é algo fantástico. Você vai entender o que deve fazer para ser aprovado em um grande cargo público em menos de 1 ano. Essa é a meta. Através de uma forma de estudos mais eficiente. Só isso. Passo agora a ver com vocês quais são as atividades, os hábitos e os passos que realmente trazem resultados. E eu não digo isso porque acho, eu digo isso porque testei em mim e em milhares dos meus alunos. Bem, senhoras e senhores, então qual seria essa técnica? O que é a tríade da aprovação? Ou o que são os 3 passos da aprovação? Bom, para falar dos 3 passos, eu preciso que você, primeiramente, pare por alguns segundos e pense qual é a sua meta. Qual é o seu grande desejo? Se fosse impossível ser reprovado, qual o cargo dos seus sonhos? A primeira coisa que você tem que ter em mente é aonde você quer chegar. Qual o seu objetivo no concurso público? Ainda que você use outros cargos como trampolim, mas qual é a sua meta final? Isso tem que estar muito claro para você. Você tem que ter uma meta para não fazer como eu fazia no comecinho, onde eu só estava para o concurso da vez, a bola da vez, o concurso da moda. Agora eu quero TJ. Aí passava TJ, levava porrada. Agora eu quero TRT, agora eu quero Receita Federal. Não, para. O que é que te satisfaz? Talvez não seja uma pergunta simples para alguns. Talvez você esteja na dúvida, mas primeiro passo, primeira coisa, não é nem um passo ainda, mas a primeira coisa que você tem que fazer é qual é a sua meta? Aonde você quer chegar? Eu tenho uma filha de 6 anos chamada Beatriz. E Beatriz, bom, de vez em quando ela aparece nos vídeos comigo, nos vídeos de sacada, no meu canal do YouTube. E desde muito pequena eu leio histórias para ela dormir.
Às vezes eu crio as minhas histórias, às vezes eu leio de um livrinho qualquer. E tem uma passagem de Alice no País das Maravilhas, clássica, onde Alice pergunta ao gato, diante de várias portas, ela não sabe qual delas abrir, pergunta ao gato qual delas abrir, e o gato pergunta para ela de volta: aonde você quer chegar? Alice ingenuamente diz: eu não sei. E o gato traz a resposta. Bom, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Senhoras e senhores, o que eu quero que você faça a partir de agora é um pequeno exercício. Para um pouco esse vídeo, se for o caso, se você ainda não sabe aonde quer chegar, e pensa qual é o concurso dos seus sonhos. Não pensa na concorrência, não pensa na dificuldade, não pense em nada. Eu quero que você imagine você sendo aprovado no cargo top, no cargo dos seus sonhos, naquilo que te satisfaz, naquilo que faz o seu coração cantar. Não importa se é difícil ou fácil, não importa. Eu quero que você pense nessa meta final. Qual é a sua meta? E depois que pensar nisso, qual é a banca provável para essa meta? Depois desse vídeo, dá uma olhadinha nos últimos concursos da sua meta, do seu cargo sonho, do seu cargo alvo. Nos últimos concursos, qual foi ou quais foram as bancas examinadoras que aplicaram essa prova? Foi a FCC? Foi o CESP? Foi a ESAF? Foi a FGV? Ou foi uma dessas bancas malucas aí que estão surgindo agora todo o tempo, a toda hora? A primeira coisa que você tem que saber é qual é o seu alvo, qual é o seu objetivo e quem é seu inimigo. O inimigo não é o concorrente. O inimigo é a banca. Uma vez sabendo aonde você quer chegar e qual o caminho, a banca que você deve trilhar, aí você vai para o primeiro passo da aprovação. Qual é o primeiro passo? Estudar. É claro, né? Não tem fórmula mágica, não tem atalhos para o sucesso. Você tem que estudar. Agora, como eu te falei no iníciozinho desse vídeo, não é estudar por estudar. Não é estudar começando lá, lendo livros e apostilas apenas. Não. Antes de começar a estudar, eu quero que você, sabendo qual é o seu cargo e qual banca faz normalmente essa prova, eu quero que você procure as 10 últimas provas do seu cargo. Procura no Google, procura no PCI Concursos, na internet tem uma porrada de sites. Quero as 10 últimas provas. E sabe o que vai acontecer? Você vai dar uma olhadinha rapidamente nas 10 últimas provas. Imprime elas, se for o caso. Faz um caderno, encaderna elas, se for o caso. E vê nas 10 últimas provas o que caiu de cada matéria. Vou puxar a sardinha para o meu lado. Em constitucional, o que caiu nas 10 últimas provas para o seu concurso? Ah, Nelson, caiu o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, caiu o artigo 5º, caiu o controle. Você vai ver que no edital tem uma porrada de assuntos. Mas o que caiu efetivamente nos últimos 10 concursos foi menos. Foi bem menos. E é exatamente isso que você deve estudar. É exatamente aí onde você deve bater forte nos seus estudos. O primeiro passo é estudar, mas lembre, é estudar só o que cai e como cai, não é? E como é que eu sei o que cai, Nelson? Vendo as 10 últimas provas. O que caiu? O que se repetiu? Você vai ver que muita coisa está no edital, mas não cai. Simplesmente não cai. Ou quando cai em 10 provas, é uma questãozinha. Não estuda isso. Deixa isso para lá. Estuda só o que vem sendo cobrado. Esse é o primeiro passo, é estudar de forma direcionada. É estudar sabendo o que cai. Mas espera aí, não é o passo mais importante. Estudar, por incrível que pareça, é importante, mas não é o passo mais importante na aprovação rápida. O passo mais importante é fazer questões. Não só as da sua prova, não só aquelas 10 provas anteriores que você imprimiu, que você talvez tenha encadernado. Você vai fazer questões da sua banca examinadora. Não importa se o grau de dificuldade vai ser maior ou menor, você vai fazer no mínimo 10. E olha, é no mínimo mesmo, no mínimo 10 questões por dia. No mínimo 10 questões por dia. Todos os dias, de domingo a domingo. 10 questões por dia não é nada. São 30 minutos, 20 minutos do teu dia. E você vai com isso, fazendo 10 questões todos os dias, você vai
simplesmente matar as questões que eventualmente vão cair, cairão ainda na sua prova. Eu vou te dar um exemplo, tá? Imagine que em constitucional, que é a minha matéria, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Em constitucional você descobriu, antes de começar a estudar, você descobriu que nas 10 provas anteriores caiu muito poder executivo. Então, primeiro passo, estudar poder executivo. Tem que estudar poder executivo. Quando você terminar o poder executivo, você vai começar a fazer, no mínimo, 10 questões do poder executivo. No mínimo, 10 questões do poder executivo. Enquanto você faz, no mínimo, 10 questões do poder executivo, todo dia, você está estudando outra matéria, outro assunto, da mesma matéria ou de outra matéria. Eu vou colocar minha outra matéria, vou botar aqui, sei lá, você está estudando licitação. Licitação. Certo? Enquanto faz questões de executivo. Quando terminar a licitação, opa, terminou 2 assuntos. Você vai estudar agora, sei lá, poder judiciário, enquanto faz questões de executivo e licitação. Terminou o judiciário, você vai estudar agora, sei lá, contratos. Contratos. E enquanto estuda contratos, você está fazendo questões de executivo, licitação e judiciário. Você vai notar uma coisa. É uma bola, 2 coisas. Uma bola de neve, né? É uma bola de neve, você vai acumulando. E para as questões de executivo, por exemplo, com mais ou menos 2, 3 semanas, 3 semanas no máximo, você vai notar que essas questões elas começam a se repetir. Se você fizer no mínimo 10 questões, e eu recomendo que você faça mais, mas se fizer no mínimo 10 questões, em 2 a 3 semanas, as questões de executivo começarão a se repetir. Depois de alguns dias, as de licitação começarão a se repetir. Depois, as de poder judiciário começarão a se repetir. As de contrato. Chega um momento, meus amores, que você simplesmente já fez todas as questões do poder executivo. E note, eu sei que alguns ficaram com dúvida aqui. Nelson, quando eu estiver estudando poder judiciário e fazendo questões de licitação, eu tenho que continuar fazendo questões de executivo? Tem. É uma bola de neve. Uma bola de neve da aprovação. Você vai fazendo questões de executivo e licitação. Depois executivos e licitação e contratos. Depois executivo, licitação, contratos. E não são 100 questões por dia, são no mínimo 10. Você pode fazer 3 de uma, 3 de outra, 4 de outra. Agora, claro, o ideal, 10 de uma, 10 de outra, 10 de outra. Quanto mais questões, mais rápido você será aprovado. E isso é importante. Passar rápido. A bola de neve vai aumentando. Vai chegar um momento que você vai estudar cada vez menos e fazer cada vez mais questões de mais matérias. Mas olha o que eu vou te dizer. Em aproximadamente 10 meses, para quem estuda aí 5, 6 horas por dia, talvez um ano para quem estuda menos, talvez um ano e um pouquinho para quem estuda, sei lá, 2, 3 horas por dia apenas. Mas de 10 meses a 14 meses, aproximadamente, eu garanto a você, se você fizer essa bola de neve direitinho, eu garanto que você vai sentar na banca no dia da sua prova, abrir o seu caderninho de prova para fazer ou questões idênticas ou questões muito, muito parecidas. Claro, a criatividade da banca examinadora é limitada. Chega um momento que ela já fez todas as questões possíveis sobre o poder executivo. Todas as questões possíveis de licitação, de judiciário, de contratos, de inquérito, do que for. Chega um momento que ela não tem mais o que cobrar. E o que é que ela faz? Ela repete. Você vai fazer questões idênticas ou muito parecidas. É aí que você começa a gabaritar a prova. É aí que você começa a acertar todas as questões. Todo mundo conhece pelo menos um doidinho, né? Que gabarita a prova. Ai meu Deus, fulano passou de novo em primeiro lugar. Fulano é muito inteligente. Fulano chegou nesse patamar conscientemente ou inconscientemente. Você pode chegar a esse patamar de forma consciente. Para isso tem que seguir 3 passos. Primeiro passo, estudar. Estudar muito, mas não é estudar por estudar. É estudar aquilo que vem caindo nas suas 10 últimas provas. Para isso você tem que saber qual é a meta, qual é o cargo e qual é a banca. Segundo passo, fazer no mínimo 10 questões por dia das matérias que você já vem estudando. É difícil, mas tem que fazer. Nelson, você falou que eram 3 os passos. Qual é o terceiro? Ainda bem que você perguntou. Bom, eu disse para vocês que depois que você estudar, você tem que fazer questões. Questões, no mínimo 10,
Faça mais, faça 20, faça 30, mas comece com pelo menos 10. Só que das 10 questões, se meu bom Deus permitir, você vai errar várias. Em casa, tem que errar. Errar em casa é ótimo. Sabe por quê? Porque quando você errar as questões, você vai ter que revisar. Vamos imaginar que das 10 você errou 5. O que é que você tem que fazer? Você tem que saber por que errou essas 5. Opa, errei essa daqui onde? Qual é o erro? Cadê o artigo que explica essa questão? Onde é que está o parágrafo do meu livro que explica essa questão? Como é que eu posso entender essa questão? Lembra, eu falei mais cedo que estudar questões de forma solta não adianta. Ficar só decorando questões, você esquece. Para cada uma que você decora, esquece 3. Então você tem que ter estudado e colocado a matéria num contexto. Tem que ter feito a questão e errado. Errei por quê? Essa revisão, a gente vai ver no próximo vídeo, que vai forçar a sua memória a capturar o assunto. Isso é coisa para o vídeo que vem. É essa revisão que vai fazer com que você lembre a questão na hora certa, na hora da prova. Então, olha os 3 passos. Eu tenho que estudar muito, é verdade, não tem segredo. Eu tenho que revisar fazendo questões. Aliás, estudar, fazer questões e revisar aquelas que errou. Só as que errou. Só que em algum momento desse vídeo eu falei para vocês que não eram 3 os passos, eram 4. 4 os passos da aprovação. Os 3 são técnicos. Os 3 primeiros são, repito, estudar aquilo que cai. Exercitar para saber como cai. E revisar, sabendo onde errou, procurando onde errou, para fixar na memória os seus erros e não cometê-los novamente. Agora, o detalhe, senhoras e senhores, é que concurso público é uma maratona. Não é um sprint, não é uma corrida de velocidades. Concurso público é uma maratona. E quando você estiver estudando daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai bater certamente um desânimo. Eu tenho certeza de que se você está estudando aqui há mais de 4 meses, você já, em algum momento, se sentiu desanimado. Já olhou para a iniciativa privada com outros olhos. Ai, meu Deus, volto ou não volto? Já pensou em pedir demissão várias vezes, mas se desanima e aí continua na iniciativa privada. Concurso público é uma maratona. E o 4º passo, na verdade, não é um passo, é um desafio. O desafio de você manter a sua motivação em alta. Tem que manter a motivação em alta. Para isso, você pode ir ao meu canal do YouTube, por exemplo. Lá tem vários vídeos que eu chamo de vídeos de sacada, vídeos motivacionais. Ou você pode procurar em qualquer canal do YouTube vídeos de motivação. Você pode ouvir, dica boa, músicas alegres. Mas a maior motivação que você pode ter e que ninguém pode tirar é você ter muito claro o seu porquê. É você ter muito claro o seu porquê. Você quer passar no concurso público? Por quê? Ah, por causa do dinheiro. Não, tem mais algo aí. Dinheiro por dinheiro a iniciativa privada te dá. Pouco, mas dá. Qual é a grande motivação? O que é que faz com que você esteja disposto a abrir mão do chopp no final de semana, das viagens à praia, das festinhas de aniversário, dos churrascos que não levam ninguém a lugar algum, a não ser a um sobrepeso? O que te faz querer ardentemente esse cargo que é a tua meta final? Talvez nada, talvez concurso não seja a sua praia, mas se você de fato quiser dar uma guinada na sua vida, você tem que saber o porquê. Por que eu quero? Ah, Nelson, eu quero porque eu preciso da minha independência financeira. Eu quero porque eu preciso fazer faculdade. Eu quero dar um futuro melhor para os meus filhos. Eu quero dar uma velhice confortável para os meus pais. Eu quero viajar. Eu quero poder casar, comprar minha casa própria. Eu não sei qual é a tua motivação. Eu não sei o que te move, o que faz o seu coração cantar. Ah, eu quero contribuir mais para a sociedade. Eu quero fazer doações. Eu quero ter um carrão, eu quero ter uma casa nova, eu quero comprar uma casa da praia. Eu não sei. Eu sei que tudo é válido desde que você saiba o seu porquê. Então, eu vou te passar uma tarefa de casa. Assista esse vídeo quantas vezes você quiser. Porém, procure a partir de hoje, se você já não tem, o grande motivo, aquilo que vai fazer com que você levante todas as manhãs para estar para concurso. Aquela motivação que vai fazer com que você não se desanime caso amanhã venha levar uma porrada numa prova de concurso.
é o passo implícito mais importante. Tá certo? E mais, escreve isso num caderno, numa folha de ofício, pendura isso num local visível para que você possa ler e reler todo santo dia. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar como a nossa memória funciona e como você pode usá-la para aprender mais rapidamente. Mas antes de você fechar esse vídeo, rola essa página para baixo, deixa um comentário dizendo o que você achou desse vídeo. Se você gostou ou não gostou, se você se surpreendeu com alguma coisa, se você aprendeu ou ficou com alguma dúvida. Eu mesmo lerei e responderei todos os comentários. Agora, se você de fato estiver comprometido, sério com a tua própria aprovação, deixa aqui embaixo o teu porquê, o grande motivo para você estar estudando. Isso vai fazer com que você se comprometa publicamente nessa nossa comunidade de concurseiros, de forma a levar as suas intenções ainda mais a sério. A área de comentários aqui embaixo é o teu espaço de comunicação. Vai lá, deixa o comentário, posta uma dúvida ou, sei lá, alguma coisa que tenha eventualmente te surpreendido. E o bacana é que aos poucos nós vamos formando uma comunidade de pessoas interessadas em serem aprovadas em concurso público. Tchau, tchau.